Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo reconstrução. Quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, vou ler versículo 30, depois 38 e 39. Dizem assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Hoje é 23 de agosto de 2023. Grande Deus, poderoso Senhor, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha família, a minha vida, essa missão. Nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo reconstrução. Aí quando a gente pensa, em reconstrução, o que é que a gente lembra? Lembra de um edifício que um dia foi construído. E nós somos comparados, biblicamente, como um edifício, uma estrutura construída para determinado fim. E neste particular, a finalidade nossa como edifício é de abrigar o Deus Espírito Santo e, consequentemente, adorar a Deus através deste edifício, desse templo, desta morada que somos nós para o Espírito Santo. Reconstruir, gente, significa construir de novo. É fazer um reparo, uma remodelação a partir de algo já existente. Não sei como é que você, a senhora, o senhor está como edifício. Se é para mim em primeiro lugar, como é que nós estamos como edifício, como casa, como morada, como edificação? Estamos em ruínas ou estamos conservados? O nosso edifício está abandonado, sem água, sem luz, as paredes caindo, sem cobertura de telhado, sem piso? Como é que está a estrutura desse nosso edifício? Será que está precisando de uma reconstrução? Eu acho que vocês já devem conhecer aquele exemplo da águia, aquela ave. Eu acho tão interessante a águia que, segundo a história, diz que quando ela está velha, ela passa por um processo para rejuvenescer. É um processo que consiste em voar para um lugar bem alto, uma montanha, por exemplo, e se recolher ali em um ninho, próximo assim de um paredão, onde ela não necessite voar. Então, depois de estar naquele lugar, ela encontrar aquele espaço, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Eita, processo doloroso, Apesar de ser doloroso, ela entende que terá que suportar aquela dor, porque ela será renovada. Então,
todo o processo de reconstrução, de renovação, ele implica em dor. Eu li nesse texto aqui, base da nossa palavra do dia hoje, onde o profeta Elias tem aquele confronto com os profetas de Baal, é muito conhecido para quem lê a Bíblia, esse fato, e ele decide desafiar aqueles profetas, mostrando para eles que Elias e o povo servia, o povo de Israel, a um Deus vivo. Mas antes, no versículo 30, eu li aqui, Elias percebeu que o altar do Senhor estava quebrado. E depois você, seguindo a leitura, versículo 31 em diante, vai perceber que Elias decidiu arrumar o altar, consertar o altar. E para provocar mesmo os seus inimigos, que eram os profetas de Baal, mandou colocar bastante água, não só uma vez, nem duas, mas 3 vezes. A água não se dá bem com fogo, a água apaga o fogo. Mas então no versículo 38 diz que caiu o fogo do Senhor quando o altar foi consertado, restaurado. Para mim, nesse exemplo que eu escolhi com essa leitura, como nós somos altares do Senhor, cada um é um altar, precisando nós de reconstrução, consertemos o nosso altar, aí o fogo do Senhor vai cair sobre nossa vida, o nosso altar, e nesse fogo vai consumir o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lamber a água. Ou seja, vai ser um processo de purificação esse fogo do Senhor. E nós vamos dizer, como disse o povo de Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra para concluir, falando sobre reconstrução. E como já disse, é um processo como o da águia, que ela bate o bico até quebrar, e isso dói para ela, isso é doloroso. Então todo o processo de reconstrução, estou falando a nível espiritual, também é doloroso, é sacrifício. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 do seu livro, versículo 11, diz assim, e na verdade, toda a correção, ou seja, todo conserto, todo reparo, toda reconstrução, ao presente, segue o texto, não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, é um processo doloroso, como o da águia, é um processo que exige sacrifício de cada um de nós, mas ao final nós vamos nos alegrar com o resultado e muito mais o nosso Deus. Então, gente, a palavra de hoje é esta: reconstrução. Vamos reconstruir aquilo que um dia foi construído, ou seja, nossa vida espiritual, nossa ligação com Deus, mas por algum motivo, tempestades da vida, lutas, problemas, essa construção foi afetada e precisa de uma remodelação, de uma reconstrução. Vamos permitir que o Espírito Santo faça isso. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.